E eu falei, tá bom, a gente se vê. Ele foi embora. Depois desse dia, eu fiquei mais apaixonada por ele, porque quando a gente perde alguém que a gente ama, que a gente tem conexão, a gente cria mais amor, né? E foi muito intenso, foi muito profundo, foi muito verdadeiro pra mim, né? Foi muito bom. Quando chegou no outro dia na escola, ele tava totalmente diferente. Ele tava totalmente diferente. Ele tava um cara distante, frio, não tava falando comigo do jeito que tava, e começou a dar moral pra outras meninas. Eu comecei a perguntar pra ele o que tava acontecendo, se tava tudo bem entre a gente, e ele, sim, tá tudo ótimo entre a gente. Eu sentia que não tava. Eu falava, olha, sei lá, você tá meio estranho comigo, né, você tá distante. E ele começou a falar, cara, a gente nem começou a namorar e você já tá tendo crise de ciúmes. E eu falei pra ele que não eram crises de ciúmes, eu só tava sentindo que antes a gente era de um jeito, agora a gente era de outro. E com o passar dos dias da semana, eu ia sentindo que ele ia ficando mais distante, quando eu ia falar com ele, cobrar ele, ou pedir pra ele ficar mais presente, ele começou a falar que eu tava ficando possessiva, que o meu ciúme estava me tomando, que eu tava descontrolada, que isso não era normal, que ele tava normal comigo, que ele tava suave comigo, que não tava tendo nada de diferente, que ele não tava entendendo por que eu tava chata daquele jeito. E ele começou a usar palavras que doem, como chamar de chata, falar que eu tava ciumenta, possessiva, que eu tava pegando no pé dele, que eu que tava diferente. E ele começou a trazer isso de uma forma tão forte que eu comecei a me questionar e pensar que eu realmente estava errada. Até que eu fui falar com ele, ele simplesmente disse, cara, a gente nem tá namorando e a gente vai terminar, porque você não consegue se conter. E ele, tipo, jogou a responsabilidade em cima de mim, totalmente. E ele simplesmente terminou comigo uma relação que nem tinha começado. Tinha começado a relação, não um relacionamento. E eu cheguei em casa devastada. Eu fiquei muito arrasada esse dia. Eu chorei muito. E aí, quando eu cheguei, que eu tava chorando muito, minha mãe veio conversar comigo. E eu peguei e contei pra ela. E detalhe, minha irmã de 10 anos tava ali na porta do quarto. Eu tava tão devastada que eu não tava nem preocupada quem tava no quarto ou não. E eu contei pra minha mãe que eu tinha perdido minha virgindade com ele. E eu senti que pós-virgindade, em vez da gente ficar mais apegado, mais junto e mais amoroso um com o outro, a gente tava muito afastado. E que eu sentia que eu tinha apenas sido usada esse tempo todo. E a minha mãe ficou muito brava. Porque ela disse, eu sabia que esse cara era mau caráter. Eu sabia que ele não era um homem pra você. Não era o que eu queria ouvir, né? Porque eu queria que ela me acolhesse, mas ela ficou tão brava, falando que eu tava errada, que eu não deveria ter me deixado sozinha, que por isso que ela deixava sempre a minha irmã comigo, que ela não confiava em mim, e isso me machucou mais ainda em palavras. E um detalhe é que o meu pai escutou a conversa, porque ele tinha acabado de chegar, e ele entrou no quarto muito puto e começou a falar pra mim que quando encontrasse esse cara, ia quebrar a cara dele, ia matar ele, que o que ele fez não era coisa de homem, que ia ensinar ele a se tornar homem. Virou uma confusão dentro da minha casa que me deixou mais pior do que eu já estava. O que eu quero dizer com essa história é que muitas das vezes, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, eles conseguem ver o que a gente não tá vendo. Eles conseguem sentir o que a gente não tá sentindo. Eles conseguem prever, né, que pode vir a acontecer uma coisa ruim. Não é 100% assim. Muitas das vezes pode ser um instinto protetor da mãe, do pai, né, que foi o lado que eu levei. Mas é muito importante que, se caso seu pai e sua mãe venham conhecer alguém, sejam legais com você, sejam parceiros, sejam amigos, você tem liberdade de contar suas coisas pros seus pais. Você apresenta um amigo, um namorado, qualquer pessoa, e esse pai e essa mãe sente que essa pessoa pode te fazer o mal, busca sempre um equilíbrio e não deixar com que isso te controle. Mas é impossível prever também que ele ia fazer o que ele fez comigo, né? Final das contas, meu pai nunca encontrou com ele, eu tive que lidar com ele paquerando e ficando com outras garotas, todo mundo me perguntava o que tinha acontecido.